Abrir a nossa Bíblia para nós ler a palavra do Senhor. Está lá em 1 João, capítulo 3. Vamos lá. Glórias a Deus. Glórias a ti, Deus. Santo é o teu nome. Glórias a ti, Deus. 1 João, capítulo 3. Vamos ler ali do 4 até o 9. Santo é ti. Amém, igreja? Vamos lá então. Lá no 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permaneça em pecado não o viu e nem o conheceu. 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos primeiramente por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Venha falar com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento nas suas mãos, Senhor. Que nós possamos estar atentos a cada detalhe, Senhor. Abra os nossos olhos e os ouvidos espirituais. Que nós possamos estar atentos a cada detalhe que o Senhor falar nessa noite, Senhor. Se for necessário o Senhor nos confrontar, que o Senhor nos confronte. Porque é tu, Espírito Santo, que convence do pecado. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse culto, por esse dia, por essas pessoas, por seus filhos que estão aqui hoje, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto, assim, delicado. Pouco não, bastante. Eu estava orando, pedindo para o Senhor direcionamento para pregar num culto de terça-feira. Quando a gente sabe a nossa escalinha, a gente vai se preparando. Tá chegando o meu dia. Senhor, fala comigo. Fala em qualquer detalhe. Fala comigo que eu preciso pregar e eu preciso de algo que o Senhor queira falar, mas me mostre. E eu estava vendo algumas pregações e principalmente lendo alguns livros, e ali o Senhor falou comigo, me fez enxergar algumas coisas e eu entendi que é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, que realmente é um assunto que não é muito legal de ser ouvido, porque falar sobre pecado não é bom, porque o pecado é confrontador. Falar sobre dinheiro, falar sobre bênçãos é bom, mas falar sobre pecado não é bom, porque o pecado leva à morte. O pecado confronta. O pecado mostra onde nós estamos errando e precisamos melhorar. Então é um assunto delicado para a gente pregar e principalmente para a gente ouvir. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou muito bem, mas Deus usa alguma pessoa para falar algumas coisas e eu vejo, eu preciso melhorar. E na vida cristã realmente a gente precisa melhorar todos os dias. Nós vivemos um processo chamado santidade. Nunca seremos santos. Nós passamos por um processo até chegar. A santidade é um processo onde nós chegamos lá do início, onde nós começamos a nossa conversão e vamos passando por obstáculos até chegar à santidade, até ser santos. Acredito que para ser santo a gente vai chegar lá na glória, porque nós vivemos num tempo que para se permanecer santo é difícil. E o pecado é a introdução disso. A vida cristã é um desafio. Há muitos obstáculos, mas eu creio que o maior obstáculo, o maior desafio da vida cristã é o pecado. Porque não podemos ser hipócritas e mentir, o pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. O pecado é maravilhoso, ele dá prazer. Uns no dinheiro, outros na bebida. O pecado é bom. O prazer sexual, é muito bom o pecado. Só não é muito bom a consequência dele, mas o momento é maravilhoso. Então o
pecado é o elemento principal onde o diabo usa para acabar com o corpo de Cristo. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas nós damos lado ao pecado. E é aí que Satanás faz a festa e nós caímos. Porque nós achamos que já somos autossuficientes para aguentar o barco e vencer o diabo. Então nós precisamos estar atentos, e Deus hoje aqui Ele não quer apontar o dedo para ninguém, mas Ele quer mostrar para a gente que a gente precisa melhorar em algumas coisas. Então o pecado vem, ele vem. Hoje nós podemos sair na porta dessa igreja aqui e o diabo está lá fora com uma bandeja te oferecendo o bom e o melhor. Porque ele sabe qual que é o teu ponto fraco. Ele sabe o que você gosta. E depende de mim e de você escolher o que eu quero. Se eu quero Deus ou eu quero o diabo. Isso depende de nós. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mais uma leve introdução, eu vou falar sobre o que é o pecado. O pecado, ali no grego ele diz, o significado dele é errar o alvo. Então o pecado, ele significa basicamente errar o alvo. Quando eu aceito a Jesus, recebo Jesus Cristo como Salvador da minha vida, eu escolhi um alvo. O meu alvo hoje em diante é Cristo. Quando eu decido escolher o pecado, obviamente o meu alvo é outro. Então quando nós falamos em pecado, nós precisamos entender. Primeira pergunta: qual é o meu alvo hoje? Meu alvo é Cristo? Glória a Deus. O nosso alvo se revela não só com palavras, mas principalmente com atitudes. O pecado é isso. A atitude da vida do cristão é muito mais do que palavras. O que nós postamos nas nossas redes sociais não é nada do que uma vida verdadeiramente com Cristo. Postar, todo mundo posta, mas viver aquilo que está postando é diferente. Isso é o alvo. Eu realmente vivo aquilo que eu prego? Eu vivo aquilo que eu posto? Eu vivo aquilo que eu anuncio? É o alvo. Então o pecado, ela é a transgressão da lei. O que é transgressão? O significado é violar. Eu quebrei uma lei, eu quebrei uma regra. Então se eu vivo com Cristo e eu quebro uma regra, é o pecado. A função do pecado é essa. A função do diabo é isso, meu irmão, que você peque e quebre as regras. E a gente sabe quais são as consequências. E é isso que eu vou falar hoje. O tema da mensagem é hoje: o pecado e as suas consequências. Então a maior função que o diabo tem na nossa vida é fazer a gente se afastar do Senhor. Ele vai acabar com a família, ele vai tentar induzir alguém para acabar com a sua alegria, ele vai usar de alguma forma alguém para te infernizar. Se ele não conseguir, ele vai tentar a sua vida, porque a função dele é essa. E depende de mim e de você escolher se eu vou deixar ou não. O pecado, gente, hoje em dia, a cada dia que passa, ele está mais, digamos assim, mais perto possível. Eu estou na igreja há 10 anos. Hoje eu vejo as evidências do pecado aí tão fácil, através de celular, televisão. É muito acessível ao pecado. Hoje nós temos que cuidar dos nossos filhos, estar atento no que eles assistem, o que eles estão vendo. No meu tempo não era bem assim. No meu tempo era muito mais legal, né, cara? Antes não tinha internet, não ficava no vício dos infernos, perdendo tempo com Deus, ficando vendo vídeo que não agrega em nada. Eu louvo a Deus pela minha infância e adolescência, e oro pela vida, pela adolescência e para a próxima geração que está vindo, porque cada dia que passa, mais influência vai vir. A internet cada vez está vindo mais e bombardeando a cabeça. E a função nossa como pais e filhos e o que for é tentar combater isso, não deixar que isso influencie a vida deles. E o pecado é isso. Mais uma coisa, uma frase que eu achei bem interessante de um livro que eu estava lendo, de John Stott, que ele fala assim: mate o pecado ou o pecado vai te matar. É simples. Mate o pecado ou ele vai te matar. É meio radical isso, mas é a função do pecado. Ou você mata ou você morre. Não tem 8 e 80. Porque a função é essa. O pecado é muito difícil, meu irmão. É muito difícil muitas vezes a gente combater ele. Mas eu tenho certeza que Deus aqui, Ele deu algumas
algumas ideias para a gente combater esse pecado. A gente evitar que isso faça um estrago na nossa vida. Nós precisamos estar atentos. O tempo está passando e o pecado está muito mais acessível do que nós pensamos. Nós muitas vezes pecamos, fazemos coisas assim, tão pequenas que nós não enxergamos. Mas nosso pastor Eduardo, ele sempre fala que o pecado não tem tamanho, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Se você fofocar e você matar uma pessoa, não tem tamanho de pecado. Então é uma coisa séria, meu irmão. Ser crente não é brincadeira. Ser crente não é status. Ser crente não é botar aquilo lá, eu decidi ser crente, ser cristão, agora tá tudo certo. Vou viver uma vida do jeito que eu quero. Então vamos estar atentos. É um culto de oração hoje, né? Talvez a gente queria ser cheios da presença do Senhor, mas por que não falar de pecado? Porque o pecado muitas vezes é a principal consequência onde nós não conseguimos evoluir, crescer, porque não conseguimos largar a estimação. Aquele pecadinho que estava no meu bolso há muitos anos, não consigo renunciar isso. Então nós vamos falar das consequências. Primeiro, as consequências que o pecado faz na vida do crente, de nós, daquele que está ali lutando todo dia. Primeiro, a perda da força. Juízes 16:19 fala sobre Sansão. Nós sabemos que Sansão era o homem mais forte daquele tempo. Terra. Sansão não perdia para ninguém. Forte. Ele vencia batalhas porque o Senhor estava com ele. Ele era um homem forte, poderoso. Ele foi um juiz. Então lá no livro de Juízes diz que conta um pouco da história de Sansão, mas através de uma situação Deus o abandonou, que foi o pecado. O pecado entrou na vida de Sansão e acabou tirando a força dele. E o que Deus está querendo dizer com a gente? Antes disso, Sansão era considerado pela sua força, porém pecou e se tornou inofensivo, fraco. O que Deus está querendo falar com a gente? Quando nós pecamos, a primeira coisa que acontece é que nós perdemos a nossa força. Mas a força que eu falo não é a força bruta, não é a força, é a nossa força, espiritualmente falando, de buscar ao Senhor. Porque o pecado ele faz isso. O diabo ele quer fazer isso. Ele quer te afastar do Senhor. Quando nós pecamos, nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. Eu vou falar por experiência própria sobre as drogas. Eu era um consumidor nato de drogas, principalmente da cocaína. Quando eu usava cocaína, no momento eu era a melhor pessoa do mundo. Eu era um cara, nossa, eu era super poderoso. Mas no outro dia eu me sentia a pior pessoa do mundo. Me sentia um lixo. Porque a função das drogas é isso. Te dá um êxtase no início, mas depois te destruir. E a função do pecado é a mesma coisa. Você vai achar muito bom. É muito bom consumir o pecado, mas depois vem as consequências. E a consequência dessa é a força, a primeira. Você não vai querer mais saber de Deus. Você vai se sentir envergonhado. Você vai se sentir sem forças. Você vai sentir que não tem mais. Por que Deus me ama? Deus não me ama mais. Eu não sou merecedor disso. E ali, eu achei bem interessante que eu coloquei três, são vários, mas eu coloquei três coisas: orar, e ler e jejuar. Essas três situações que são, eu coloco assim como principal, a gente aprende lá em Metanoia. A gente precisa ler, orar e jejuar. Isso deu o beabá do cristão. Mas é tão difícil de colocar em prática, né, meu irmão? Convenhamos. É fácil falar, mas é difícil colocar em prática. Já quando nós estamos firmes na rocha é difícil, imagina quando nós damos lado com o diabo. E é isso que vai acontecer. Nós perdemos as forças e não conseguimos buscar mais o Senhor. Nós não conseguimos mais ler, piorou orar e piorou jejuar. Nós se sentimos fracos. Por quê? Ler, jejuar e orar são os três principais para fortalecer a vida do cristão. Não tem como o crente vencer as batalhas se ele não orar.
Não tem como o crente vencer as lutas, a tentação do diabo, se ele não jejuar ou ler a palavra do Senhor. E vamos lá no início, que eu falei sobre o significado do pecado lá no grego, errar o alvo. Isso daqui vai ser um pouco confrontador para você, para mim também foi. Mas assim, meu irmão, o alvo, quando o nosso alvo é Cristo, essas três coisas aqui se tornam não tão difíceis de fazer. Porque nós temos o costume de espiritualizar todas as coisas. Eu não consigo ler Bíblia porque o diabo está aqui fazendo ficar com sono. Eu não consigo jejuar porque o diabo levanta pessoas para me atentar, que eu tirei carne e não consigo comer. Sempre o crente tem uma desculpa para fazer alguma coisa. Eu não consigo levantar 3 horas da manhã para orar porque eu estou com sono. Mas eu tenho certeza que fosse para maratonar alguma coisa, fica. Tem gente que fica assistindo jogo de futebol. Tem gente que levanta para assistir novela 3 horas da manhã. Mas para orar é difícil. Não é porque o diabo está me atormentando. Para jejuar então, tirar alguma coisa? Fazer o jejum da vitória? Senhor, o que eu vou tirar de vaidade? Sempre achamos uma desculpa. É difícil ouvir isso, né, meu irmão? Porque quando Deus falou comigo, eu falei, é verdade, sabe? Nós sempre achamos uma desculpa para isso. Mas para as coisas do mundo é muito mais fácil, nós pagamos um preço. Te dou aqui, compromisso. Eu sou pai de família. Tenho uma filhinha agora de 3 meses. Se eu não levantar 5 horas da manhã para trabalhar, para dar o sustento para ela, quem que vai dar? Ela tem que comer. Eu tenho as minhas obrigações como marido na minha casa. Eu tenho que fazer. Eu vou fazer um esforço para isso. E por que para as coisas de Deus eu não me esforço tanto assim? Qual que é a diferença de minha obrigação como marido, como esposo, como servo de Deus? E isso mostra que o alvo não está sendo Cristo, meu irmão. Se eu não leio, se eu não jejuo, se eu não consumo a palavra de Deus, me perdoe, você pode estar na igreja há 20 anos, mas o teu alvo nunca foi Jesus Cristo. Porque quando o alvo é Cristo, isso daqui se torna uma rotina na nossa vida. É algo que é necessário ser feito. Nós entendemos que é necessário. Agora, quando o nosso alvo é outras coisas, me desculpe, meu irmão, não vem com balela pro meu lado que eu não caio. Então aqui Deus está mexendo com a gente. Vamos começar a se coçar e vamos começar a colocar Jesus como o nosso principal alvo. Não é inadmissível crente ter preguiça de orar e jejuar e ler a palavra. Inadmissível. Te digo uma coisa, tem um monte de gente lá fora, principalmente ateu, que conhece a palavra de Deus, porque eles precisam argumentar alguma coisa daqueles que eles não creem. E infelizmente muitas vezes os crentes só sabem dizer Deus abençoe e Jesus te ama, porque não tem argumento nenhum, porque não lê, não estuda, não busca. Eu não sou melhor do que ninguém, meu irmão, mas eu me esforço. E toda vez que eu tenho oportunidade eu pego no pé. Principalmente quem está tendo aula comigo de discipulado sabe que eu pego no pé. E como que nós vamos ensinar as pessoas se nós não sabemos nada? Amém, igreja? Estão me ouvindo? Estão aqui? A perca da força, ela gera algumas coisas. Queremos desistir de tudo e se torna tudo mais difícil. Realmente é isso. Quando nós se limitamos a querer desistir, tudo se torna mais difícil. Vir para a igreja é mais difícil. Orar é mais difícil. Ouvir a palavra é mais difícil. Tudo se torna mais difícil. Então a gente precisa estar atento a cada detalhe. Meu irmão, vamos parar de brincar de ser crente. De verdade. Satanás, ele está aqui, a cada detalhe, querendo derrubar a gente. Mas nós precisamos estar firmados com Jesus. Jesus disse que aquele que me seguir, carregue sua cruz e siga-me. O que você acha que é a cruz, meu irmão? Bênção? Também. Mas não é só isso não, meu irmão. São lutas. Se você está disposto a isso, fique atento. Busque ao Senhor. Se fortaleça com Ele. Busque jejuar, busque se fortalecer. Você é líder de célula, que não jejua pela tua célula, pelo amor de Deus. Você que é vice-líder,
precisa jejuar, precisa orar, buscar. Você é o canal que Deus escolheu. Amém, igreja? Vamos lá, o tempo está passando. Segundo, a ausência, a consequência do pecado. A segunda ali, a ausência da sua presença. Salmo 51:11 diz assim: não me lance fora da tua presença, e não me retire de mim o teu espírito. Aqui fala de Davi, o outro que teve uma consequência tremenda por causa do pecado. Davi era considerado o segundo coração de Deus. Davi, desde a sua infância, ele sempre demonstrou que Deus era prioridade na vida dele. Saul, quando estava lá no reino, ele já sabia que Saul já estava mais perdido que cego em tiroteio, já estava fazendo coisas que não agradavam o Senhor. E foi lá Samuel, Samuel que foi lá e ungiu Davi. Ele já sabia que ele ia tomar o lugar. E ele teve a oportunidade de fazer isso antes. Os próprios soldados falavam: vai lá, Davi, mata ele. Vai lá, acaba com ele e toma o lugar dele já. Todos sabem que você vai ser o próximo rei. E Davi falava assim: não, tudo tem o seu tempo. Se Deus escolheu eu para ser rei, eu vou ser. Mas ainda é tempo de Saul. Deus vai preparar o momento onde que Saul vai se retirar e eu vou começar o meu tempo. Olha só o pensamento do cara. Mas ele teve um detalhe: o pecado entrou na vida de Davi. E nós sabemos o que aconteceu. O desejo de uma mulher acabou fazendo que Davi caísse. E nesse salmo aqui, quando ele escreveu, ele estava se derramando diante do Senhor: Senhor, não me tire o seu espírito. Porque ele sabia qual era a importância da presença do Senhor na vida dele. Quem somos nós sem a presença do Senhor? Quem somos nós se o Senhor se apartar de nós? Hoje nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa tendência era ir tudo para o inferno, e nós merecemos. Mas a graça do Senhor Jesus nos salvou. Entende, meu irmão? O que o pecado faz? Davi, ele se arrependeu, Jesus o perdoou, mas as consequências veio. Sabe o que a ausência da presença de Deus, até anotei aqui, bem interessante: é um grande erro pensarmos que Deus, por causa do seu amor, é conivente com nossas ações pecaminosas. Eu coloquei uma pergunta aqui: quem somos nós sem a presença do Espírito Santo de Deus? Eu te pergunto, quem somos nós? Já é difícil com Ele, imagine sem Ele. Meu irmão, é um tempo de arrependimento. Mas pastor, essas mensagens assim não é só para ímpio? Também. Mas hoje em dia está servindo para crente. Porque não é só ímpio que peca. Nós pecamos, meu irmão, ninguém é perfeito. Mas tem uma coisa: nós conhecemos o pecado. Nós sabemos as consequências do pecado. Vai de mim e de você escolher o que queremos. Os que estão lá fora não sabem, e a nossa função é pregar isso. Agora nós que estamos aqui dentro e ouvimos muito sobre o pecado e ainda continuamos praticando, aí é diferente. O Espírito Santo, ele nos guia. Sem a sua presença estamos entregues ao desejo da carne. Davi chegou um tempo que ele pensou: Senhor, sem a tua presença, o que será de mim? Eu vou estar entregue aos desejos da carne. Já com o Senhor eu já fiz. Imagine sem tu. Aquele que já conheceu a presença do Senhor, que nem diz a canção, aquele do Santo dos Santos, não existe outro lugar, meu irmão. Você que já conheceu os Santos dos Santos, não existe outro lugar melhor. Você pode sair daqui, voltar, ir para outro lugar, achar que vai te ajudar, mas quem conheceu os Santos dos Santos, meu irmão, você sabe qual que é a diferença. E nós sem essa presença não somos nada. Então isso, o que Deus está querendo falar com a gente? Nós ficarmos atentos. Porque não podemos perder essa presença. Quando eu falo perder a presença, meu irmão, não que Deus vai te odiar, pelo amor de Deus. Mas Deus não se contenta com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Entenda isso. Então, a presença do Senhor em nossa vida é extrema
Por isso que ler, jejuar, buscar o Senhor todos os dias é de extrema importância. Viver aquilo que prega. Meu irmão, a cobrança de nós pastores é maior, porque nós pregamos aqui muitas vezes, e se nós não vivemos aquilo, Deus vai cobrar a gente, meu irmão. Deus fala, ô seu hipócrita, desci o cacete lá na igreja e agora o quê? Vive isso? Não vive. Igreja, o pecado está aí, de braços abertos, mas o Senhor também é o Senhor. O pecado é o Senhor. Que nós possamos realmente escolher o Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos e ficar aqui, porque nós precisamos ganhar aquelas pessoas lá fora, mas primeiramente nós precisamos cuidar da gente. Nós trabalhamos com células e eu vejo o sobrenatural do Senhor nas células. Deus resgatando pessoas, casa de paz resgatando pessoas, Deus usando pessoas assim de uma forma sobrenatural. Deus está fazendo um novo tempo aqui. Mas que nós possamos estar atentos, porque o nosso inimigo ele não está nada feliz com isso. Uma coisa eu aprendi no ITQ é que o diabo ele é tão astuto que ele não vai querer derrubar o Se ele quer acabar com uma igreja, ele vai mirar a cabeça do pastor. Porque se escandalizar o pastor, a igreja cai. Minha referência fazia isso. Talvez você é a referência para alguém. Eu creio que todos nós aqui somos referência. Talvez nós não entendemos isso. Nós não vemos isso. Mas as pessoas veem assim, nossa, esse cara é diferenciado, eu me espelho nele. Então que nós possamos estar atentos a cada detalhe. A cada detalhe. Amém? Vamos lá que o tempo está passando. Terceiro, a cegueira. Em Provérbios 14, 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A cegueira. A terceira consequência do pecado é a cegueira. Nós se tornamos cegos. Não conseguimos enxergar mais nada do que fazemos. Vamos lá. Quando estamos cegos, deixamos de se importar com o próximo. Frieza, magoamos as pessoas, ferimos com palavras, raiva, sentimento e um sentimento de abandono pelo Senhor. Quando nós estamos cegos, quando o pecado ele já predominou na minha vida, infelizmente essa cegueira ela vai tomar conta. E aí já começa a falar aquilo que o coração sente. A boca só sai do que o coração está cheio, meu irmão. E quando o pecado está consumido dentro do nosso coração, eu não estou pensando em quem está do meu lado. Se vai magoar, que magoe. Se vai entristecer, que entristeça. Se eu estou ferido, não dá nada a ferir outros. Então que nós possamos estar atentos com a cegueira, que nós não vemos muitas vezes o que falamos. Isso daqui é algo que eu presto muita atenção, meu irmão. Porque no começo, quando eu comecei a pregar, vocês já perceberam que Deus me usa de uma forma assim meio pesada, né? Às vezes ele dá umas palavras assim que é meio confrontadora, assim, e eu ia dormir e eu me sentia mal. Porque eu falei, meu Deus, eu peguei muito pesado. O que será que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou o quê? Vão ficar com raiva de mim, se me encontrar na rua não querem me bater. Porque isso é uma palavra que não é muitas vezes muito bem digerida pelo né? Normalmente quando nós pregamos esse tipo de palavras não é bem recebido no começo. Porque é uma palavra que não é uma mensagem que nós vamos sair rodopiando na igreja cheia da unção de Deus. É mais confrontadora, onde faço pensar. E eu me sentia muito mal, eu falava, Senhor, o que eu faço? Eu vou mudar meu estilo. Eu pensando, eu vou mudar meu estilo. Vou começar a pregar mais de boa. Eu um dia tinha um tema numa igreja que eu fui pregar sobre dízimos e oferta. Falei, agora sim falar sobre dízimos e oferta. Senhor, Deus me deu uma palavra lá, confronto. Falei, não, Deus, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar. E chegando lá, e foi eu relutando, chegou lá, preguei que tinha que falar. Depois de um certo tempo, cara, vou falar pra vocês. Essa palavra aqui é algo que diretamente na minha vida. Eu falo com autonomia porque muitas dessas coisas que eu estou falando aqui hoje aconteceu comigo.
E eu cheguei num tempo da apostasia da fé. Eu cheguei num tempo que eu estava meio assim, cara, sabe uma coisa? Essa é uma igreja. E eu estava bem triste com algumas situações, eu não estava meio mais para lá do que para cá. E eu estava no ônibus, quem conhece o L1 aí? Lotado, 6 horas da manhã, não consegue nem espaço para colocar a mão assim. Senhor, aleluia. Só os braços para tudo que é lado, qualquer freada eu já jogava metade do povo para frente. E eu ali com meu fone de ouvido, com sono. E eu vi que tinha um cara de azul lá, falando de Deus. Lá veio o profeta. E eu bem de boa. Pouco eu vi que ele bateu no meu ombro assim, falou assim: olha filho, a hora que eu te vi, Deus me pediu para me falar algo para você. Eu não te conheço, não sei nem onde que você é. Mas a única coisa que Deus pediu para mim te falar é para você não desistir. Que Ele chamou você para ser profeta dele. Não se importa do que as pessoas vão pensar que você está pregando. Se elas vão ficar tristes, é melhor elas ficarem tristes com você e a alma delas ir para o céu do que elas ficarem de boa com vocês e em tudo para o inferno. Eu entendi, Senhor. Não precisou falar de novo. Hoje eu não me importo do que as pessoas vão pensar. Eu me importo com a alma. Eu me importo se vão estar tudo lá no céu, tudo nós festejando. Pode ficar bravo comigo agora, mas depois vocês vão me agradecer, porque o Senhor me usou dessa forma. Como usou aquele profeta dentro do ônibus? Porque aquele dia estragou meu dia, meu irmão. Mas por que, pastor? Porque eu me senti tão mal. Porque quando Deus ele fala com a gente, o Espírito Santo vem. Eu falei, nossa, quantas noites eu fiquei sem dormir? Sem dormir, pensando que eu não estava fazendo da tua forma, assim. Então, tipo, a cegueira é isso, meu irmão. Muitas vezes nós estamos deixando o pecado entrar na nossa vida e nós não estamos vendo o que nós estamos fazendo. Te digo uma coisa, um exemplo que faz a cegueira e é bom. Até o pastor falou esses dias aqui. Só a fofoca. Ah, se não é bom fofocar. Ah, se não é bom se reunir na casa e falar mal do irmão. Não seja hipócrita, meu irmão. Não é legal? Ah, mas o irmão lá prega e debulha os irmãos. Ah, o irmão lá canta desafinado, nem ensaia direito. Você não viu lá o irmão escandalizando? Fofocar é bom, né? Mas nós fofocamos tanto e a cegueira está tão grande que nós achamos que isso é normal. E muitas vezes a gente se reúne ainda tipo, nós se reunimos assim, 2 e 3 e mais, né? E falamos, porque isso se torna algo normal. Não está fazendo diferença. A cegueira já chegou assim, tomou uma conta da minha vida, que é normal fazer isso. E depois chega na igreja e louva o Senhor. O que Deus tem para nos ensinar, meu irmão, para a gente parar de brincar de ser crente. Se vamos sair do muro, ou é 8 ou é 80. Não tem como jorrar 2 águas na mesma fonte. Amém? Vamos lá. 9:5, Senhor. Glória a Deus. O quarto, ficamos amarrados. Isso daqui também é o pecado. Uma dessas consequências, nós ficamos amarrados. Por quê, meu irmão? Algumas situações, o casamento em crise, dívida por todos os lados, portas fechadas, e acontece tudo isso, o que nós fazemos? Colocamos a culpa no tinhoso. Meu cartão de crédito está estourado, é o diabo que está tomando conta. Ô Senhor, eu não consigo sustentar, não consigo fazer nada porque o diabo está usando de uma forma e o meu cartão de crédito está estourado. Meu Deus. O pecado está tão impregnado que a gente, sabe, meu irmão, muitas vezes a gente precisa gastar para se sentir bem. Nós declaramos que Deus é o Todo-Poderoso. Eu não vivo sem meu Deus, mas a primeira crise que vem eu tenho que ir no shopping gastar horrores para me sentir bem. Que mentira, né? Canta um louvor abençoado, depois tem que gastar para se sentir bem.
mas não gasta um tempo de joelho para orar e pedir: Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Depois do final do mês vem o boletão estourando, é mais fácil colocar a culpa no tinhoso, né? Consequências do pecado, meu irmão. Nós ficamos amarrados pelo dinheiro, porque dinheiro é bom, nós precisamos de dinheiro. Agora, ser adorador de Baal, pelo amor de Deus, ficar amando o dinheiro, escravo do dinheiro, porque tem crente que é escravo do dinheiro. As demais coisas serão acrescentadas, não existe, porque o primeiro é o reino de Deus. Não, mas o dinheiro tem que vir em segundo, aí combatendo com o primeiro. Meu irmão, nós precisamos saber lidar com isso. Nós se tornamos muitas vezes, por causa do pecado, se ficamos amarrados. Outra situação, quando ficamos amarrados, nós murmuramos, nós xingamos. Esquece que isso é apenas uma consequência do pecado. Começa a xingar todo mundo. Não quero saber de igreja. Xinga o pastor, xinga o pregador, xinga o líder, xinga na empresa, xinga todo mundo. Minha casa está tudo destruída, minha família não está bem, então vou jogar tudo pro ar. Vamos começar a xingar todo mundo. Irmão, se a tua vida está desse jeito, eu te peço, em nome de Jesus, que você saia daqui diferente, porque teu alvo nunca foi Cristo. Não adianta a gente chegar aqui dentro, virar santo, e lá fora virar um enviado de Satanás. Porque Jesus está vendo, e principalmente as pessoas lá fora, muitas vezes não vêm dentro da igreja por causa das nossas atitudes. Hoje, um Jesus te ama não resolve antes. Porque nós, como igreja, deturpamos esse Jesus te ama. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja e não demonstramos esse Jesus te ama. Forte isso, né, meu irmão? E sabe por que acontece isso? Consequência do pecado. Então, que nós possamos estar atentos. Eu vou falar isso várias e várias vezes, vai ser chato. Que nós possamos ficar atentos ao pecado. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos parar de achar que ser crente está no hype agora. Está na moda. Vou ficar aqui um pouquinho, depois se eu arrumar um namorado eu saio e vazo. Porque nós achamos que muitas vezes que a casa do Senhor é encontro romântico. Amém, igreja? E o quinto, para finalizar, a escravidão. Se tornamos escravos do pecado, vício, pornografia, mentira, fofoca novamente. E um novo assunto aqui que é muito importante falar: aposta. Você já acredita que tem crente? Eu falo pra você que eu já fiz isso, eu não sou hipócrita de mentir. Mas tem crente que não vive, quer viver, acha que vai ser sustentado por aposta. Não, eu vou apostar, fazer uma fezinha para ver se Deus eu consigo crescer. Porque o financeiro eu não estou conseguindo pagar as coisas, eu vou apostar para ver se dá um dinheiro. Olha que fariseu. Gosta de apostar. E sobe aqui, prega, louva de uma forma sobrenatural. Mas chega lá na fezinha. Quanto que tá o jogo? Sabe que eu ganhei? Meu amigo, eu falo com autonomia porque eu já fiz isso. E isso estava roubando meu tempo com Deus. Que eu não conseguia nem vir para a igreja porque eu tinha que olhar lá. Opa, deu green. Não, deu red dessa vez. O crente quer ser sustentado por aposta. Olha que situação precária que nós estamos. É escravidão, meu irmão. Nós chegamos num tempo que nós ficamos escravos disso. Chega um tempo que nós vai fazer empréstimo não sei da onde para sustentar o nosso vício. Antes nós falávamos sobre droga, nós falávamos sobre prostituição, sobre pornografia. Agora é sobre aposta também. Mais um inferno para incomodar.
e nós possamos estar atentos que esses vícios estão tirando o propósito e principalmente que é o Senhor na nossa vida. Nós deixamos o Senhor em segundo, em terceiro plano. Muitas vezes nós deixamos a nossa família em segundo lugar para ficar vendo isso, consumindo isso. Meu amado, para finalizar, é uma mensagem dura de ser pregada, de ser falada, de ser ouvida. Mas Deus ele não está aqui com a intenção de apontar erro e defeito de ninguém, pecado de ninguém. Mas se Deus colocou isso no meu coração, que tem alguma coisa que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa visão. Nós precisamos se conectar novamente. E a metanoia, a gente ia para lá e voltou para cá. Agora eu estou em meio termo, eu preciso de uma direção. Não dá para viver desse jeito. Tem uma canção do Thales Roberto, que eles vão cantar aqui, que diz assim: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, mas eu escolho quem? É uma escolha. Tudo é uma escolha. Seguir a Cristo é uma escolha. Descer as águas do batismo é uma escolha. Renunciar ao pecado é uma escolha. Deus não vai te obrigar a nada, meu irmão. É tudo uma escolha.